a Google Workspace, né? Como é que a gente consegue utilizar tantas soluções maravilhosas para transformar o nosso trabalho. Bom, a gente volta a falar sobre a trilha com o segmento do Agro 4.0, na prática com o Google AI, então, utilizando mais uma etapa da nossa trilha, hoje o terceiro encontro, onde a gente vai falar de produtividade via as aplicações e IA transformando o processo de automação dos nossos desafios hoje dentro das cooperativas e das empresas do agro. Eu sou executiva de contas de Google Workspace, junto comigo está o Matheus Centilli, do Google, como nosso convidado, responsável por grande parte dos relacionamentos hoje dos participantes desse evento, e o Vitor Leone, que também é nosso especialista de arquitetura de Google Workspace, que contribui enormemente quando a gente precisa entender um pouquinho o caso de vocês, projetar, criar pilotos, também participa conosco bem, então, hoje esse time, ele vai estar conversando com vocês durante todo esse encontro. Um pouquinho a gente vai fazer a pergunta, explicando para vocês alguns pontos sobre a Key Network, em seguida a gente vai apresentar uma oficina, né, de Google Workspace, os casos de uso, demo, dúvidas e fechamento, tá? Então, a ideia é que a gente vá até as 10h50, e depois a gente abre para algumas dúvidas para vocês, se vocês quiserem antecipando pelo chat, ferramentas de perguntas e respostas, fiquem à vontade. Um pouquinho sobre a Key Network, né? Key Network é uma empresa especialista em Google Workspace há mais de 14 anos, um parceiro Premier muito consolidado e responsável por mais de 1.000 cases de sucesso no seu portfólio. Então, ela vem muito forte em duas premissas com o Google, né? Eu acho que, só um minutinho, né? Deixa eu estar compartilhando a tua tela. Então, a gente vem hoje conduzindo cases de sucesso, entendendo os problemas relacionados às empresas desse segmento. Então, a ideia é que a gente possa passar para vocês um pouquinho sobre a nossa visão, compartilhar experiências durante todo o entendimento das suas necessidades. Aqui ela tem duas linhas muito fortes, né, de especialização. Então, produtividade e colaboração com o Google Workspace, soluções de IA já embarcadas no Google Workspace, todas as soluções de produtividade e segurança relacionadas à comunicação e à colaboração, e também especialização em cloud services. Isso quer dizer que a QI consegue abraçar vocês em vários desafios de negócio, tanto trabalhando na linha de produtividade com SaaS, tanto trabalhando com IaaS, PaaS, né, dentro do próprio Cloud Service, fornecendo serviços para que vocês evoluam nesses ambientes. Falando um pouquinho de produtividade e colaboração, a gente tem hoje o Google Workspace encabeçando as linhas de frente, então a gente trabalha com todas as aplicações do Google Workspace, seus add-ons, né, ferramentas de compatibilidade, backup, ferramentas de segurança vinculadas às necessidades, então, toda essa parte de colaboração, ela já desponta dentro desses 1.000 projetos onde a gente vem conduzindo, e aqui um pouquinho do nosso portfólio de serviços, a gente trabalha desde o processo de implementação, a migração de vários dados, então migrando file server e todas as fontes de dados que vocês têm provenientes hoje atualmente, sistemas ligados para dentro do Google Workspace. Nossa linha hoje trabalha muito forte a inovação, o Google Workspace como solução nos potencializa no sentido de tecnologia, mas a QI ajuda vocês a conduzir os laboratórios de inovação com IA, então é muito importante que vocês tenham hoje essa ajuda no início de estar começando a utilizar soluções de IA dentro de casa, porque há um processo de gestão de mudança, há um modelo, há um período até começar a pensar IA, então a ideia é que a gente possa conduzir laboratórios práticos para que isso esteja intrínseco dentro dos colaboradores, eles já comecem a entender como se utiliza, e passar não só a ter uma ferramenta adicional, mas como a gente pode pensar na IA como uma premissa de trabalho, tá? A gente também realiza os treinamentos dentro do nosso portfólio, vários treinamentos sobre as aplicações para desenvolver o seu time, fazer o entendimento, o letramento das soluções, e trabalhamos muito forte projetos de inovação focados na adoção do Google Workspace, né? A gente brinca aqui que não adianta você ter uma Ferrari e andar em primeira marcha. A gente quer que vocês, como empresa, potencializem o processo de inovação, tenham um processo de adesão dos seus
colaboradores dentro dos projetos e o que a gente chama de comprometimento. Continuando um pouquinho sobre o nosso portfólio, nós trabalhamos com toda a linha de sustentação para o Google Workspace, então a continuidade dos projetos de inovação. O QI Academy é uma plataforma de gamificação e certificação em Google Workspace hoje, que vai trabalhar junto nos projetos de inovação, fazendo essa questão de gamificação, acompanhamento dos resultados do conhecimento dentro do Google Workspace. O gestor de assinatura, que é uma solução de homologação das assinaturas organizacionais da sua empresa. Então, a gente conhece vários clientes com várias necessidades. Essa solução, a gente já homologou ela dentro dos nossos clientes em 2016, vem evoluindo a partir disso, fazendo assinaturas de e-mail por organização dentro da sua empresa, então, por setores, então a gente consegue personalizar as assinaturas dos colaboradores de forma que ela esteja adequada ao branding, né, da sua empresa, ramal, e vários outros itens que vocês queiram adicionar à assinatura. E contamos principalmente com o nosso pacote de especialistas Google Workspace. E os especialistas Google Workspace, o trabalho deles é analisar novos projetos, conduzir com vocês sistemas críticos, entrar em ação quando você tem um colaborador que administra o Google Workspace está de férias, então a gente consegue dar todo o aparato necessário para que vocês estejam bem estruturados na evolução com o Google Workspace, que é uma ferramenta que não para de se modernizar. Bom, falando um pouquinho sobre Cloud Services, aqui é a nossa mandala de serviços, mas a gente trabalha com esse gerenciamento de serviços muito eficiente no sentido, hoje, a gente trabalhar desde CloudOps, CleanOps, né, SecOps, fazendo o processo de deploy de toda a infraestrutura do cliente em relação à migração para a nuvem, né, do Google Cloud, podendo externizar, utilizar o melhor do que há dentro dessa solução, e também trabalhando com suporte e monitoramento dentro dessa possibilidade aí de serviços de evolução com o GCP. Bom, sem mais delongas, nós estamos beneficiando vocês através do sorteio de 3 kits churrascos de quem participar da nossa trilha de conhecimento. Então, escaneiem esse QR Code que está na tela de vocês para que vocês possam participar, preencham lá o formulário e vai haver o sorteio ao final da nossa trilha. E também vocês podem utilizar, levar conhecimento de como a gente faz o processo de transformação e levar o conhecimento para os seus times através de um Google Day para a sua organização. Então, através desse QR Code, se cadastrem, quem tiver interesse em conhecer mais sobre as soluções Google, quer trabalhar, tem interesse, né, em levar um pouquinho do mundo do Google Workspace para dentro de casa, quer entender como a gente consegue beneficiar os times através de pilotos, né, ensinar e trabalhar no letramento da IA dentro dessa organização, se inscrevam através do Google Day, depois a gente deve entrar em contato com vocês também para selecionar a sua empresa e poder fazer todo o trabalho aí e agendar esse momento. Dúvidas e insights, então, ferramentas de perguntas e respostas, ou chat. Vamos começar, vamos falar agora com o Matheus. Boa. Legal, pessoal. Tenho só 65 slides aqui sobre o Google para passar para vocês. Vai ser rapidinho, prometo. Bom, vamos lá, gente. Super rápido aqui a minha introdução. Espero que vocês tenham gostado dos últimos 2 eventos. A gente está aqui em 75% da trilha, né, com mais um. E na minha visão, esse é um dos mais importantes, tá? Então, tenham aqui uma atenção super focada no bate-papo. Vão ser aqui nos próximos 50 minutos um tempo investido que vai poupar horas e horas do dia de vocês, principalmente para aqueles que hoje, claro, já usam o Workspace e para aqueles que vão migrar para o Google Workspace, tá? Eu acho que aqui é um dos principais pontos na jornada de mudança. Esses 50 minutos vão ser a descrição para o time de vocês do porquê vocês estão mudando para o Google Workspace, tá? Então, eu quero pedir esse ponto de atenção. Sintam-se 100% à vontade também de entrar em contato conosco só pelo chat, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E o meu próximo slide é simplesmente uma visão geral, né, do porquê o Google Workspace tem tomado uma proporção tão grande globalmente, né? São 3 bilhões de usuários globalmente, mais de 10 milhões de empresas do mundo. E dentro do segmento agro, dentro do segmento de cooperativas, a QI tem se destacado muito na criação
e na implementação de Google Workspace. Então, vocês estão aqui em excelentes mãos, e quero aqui deixar o meu parabéns para todos vocês que estão dedicando aqui alguns minutos do dia de vocês para alavancar e destravar processos dentro da companhia, tá joia? Obrigado, viu, Matheus? O Matheus tem sido de grande ajuda aí para ajudar a destravar também, junto ao Google, vários processos que a gente precisa com os clientes e participa assiduamente em todos os levantamentos. Então, obrigado pela sua participação, viu? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a gestão sem burocracia, automação com Gemini Pro, no Drive, planilhas, Docs e Chat. A gente vai tentar passar o mais rápido possível. Eu quero que vocês entendam que a gente poderia estar falando aqui durante meio-dia sobre essas soluções. Mas a gente vai tentar ser o mais breve possível para poder passar, pelo menos, o intuito de alguns casos para vocês, né, Vitor? Geralmente a gente faz isso no workshop, gente, que dura em torno de 3 horas, só para vocês conhecerem como a gente tem riqueza de conteúdo e experiência para compartilhar com vocês. Bom, antes da gente começar, vamos ter uma visão geral do tema. Qual que é o propósito, né? A ideia é que a gente possa acelerar hoje ações que venham a beneficiar os contatos, né, fornecendo suporte para todos os usuários, entendendo como é que a gente trabalha também o processo de criação dentro dos usuários administrativos, podendo conceber coisas novas, melhorando os processos, utilizando as soluções do Google Workspace no dia a dia, né, agentes, automatizando soluções hoje, então, a gente pode utilizar hoje o Google Workspace não só como uma ferramenta de perguntas, como as empresas vêm utilizando hoje as soluções de IA dentro de casa como um chat de perguntas, né? Então, a ideia é que a gente já possa caminhar no sentido de entender a profundidade de possibilidades que o Google Workspace possa entregar, e a disponibilização hoje de para quem isso está disponível, né? Está disponível para agrônomos, equipes administrativas, técnicas em campo, equipes de suporte, equipe técnica que pode nos ajudar a contribuir aí na criação de documentos, análise de documento, profundidade na visualização dos temas relevantes ao trabalho colaborativo ou individual de cada um. Sobre a Agrotop. A Agrotop foi criada em 1 minuto, menos que isso, com um prompt super simples. Acho que no último encontro a gente teve, no penúltimo encontro a gente teve esse conhecimento. É uma empresa, é uma cooperativa fictícia, mas com casos reais. Então, a gente criou a Agrotop justamente para a gente não citar nomes, mas que pudesse trazer problemas relevantes para vocês no dia a dia. Um pouquinho sobre a Agrotop e as suas necessidades, né? Então, é uma empresa fictícia, que representa muito das organizações, tem necessidade de informações técnicas hoje, problemas relacionados a silos de informação, então, informações técnicas dispersas, dificuldades de comunicação, necessidade constante de treinamento operacional, né? A gente sabe muito, hoje, principalmente das cooperativas ligadas ao ramo alimentício, o número de exigências, né, auditorias pelas que passam, então, necessidade constante, então, de treinamento desses times, né, excesso de burocracia, e nossa ideia também é garantir os desafios, né, ajudar vocês com os desafios de garantir a adoção de novas tecnologias com segurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um desafio específico, que é o desafio de fechamento de safra, pessoal. O que acontece nesse processo, né? Avalanche de documentos, então, dezenas de contratos para analisar, apólices de relatório, conformidade ambiental, né? O famoso ESG. Então, hoje, quanto tempo esses times levam para analisar manualmente todos esses documentos, todos esses processos? Como é que a gente, hoje, pode ajudar também, né, os times a entender um pouquinho melhor sobre esses dados desestruturados hoje? Então, a necessidade hoje dessas cooperativas estão muito ligadas, né, o da Agrotop está muito ligada à informação de perdas de grão, clima, recebimento chegando por relatos informais no campo, sobrecarga da equipe, então, horas gastas copiando, colando dados, em vez de realizar análises estratégicas, urgência nas entregas administrativas, né, tudo para ontem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, de como a gente consegue consolidar em menor tempo as informações.
A gente vai utilizar como referência hoje as tecnologias do Gemini Advanced, todas contidas no Google Workspace, já com modelos poderosos, né, os GEMs, que são os nossos agentes funcionando dentro do Google Pro, do Gemini Pro, do Gemini Advanced, e hoje os nossos queridos assistentes, auxiliares, dá para chamar assim, Vitor? Acho que não, né? Desmerecer um pouquinho, mas hoje o Gemini funcionando em cada uma das aplicações num modelo inovador. Então, hoje, como a gente não precisa transicionar telas, carregar documentos, uma ferramenta única, e como o Gemini vem dentro da nossa solução para nos ajudar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses processos, análise instantânea, né, através de documentos no Google Drive, inteligência de dados utilizando o Gemini dentro do Planilhas, consolidação ágil de documentos dentro do Google Docs e notificações em mensageria Google Chat, tá? Então, vamos hoje explanar um pouquinho mais do mundo Google Workspace com Gemini. Falando um pouquinho do Google Workspace, então, a gente vai explanar aqui produtividade nos sheets, dando spoiler hoje da criação, né, gráficos e análise de dados hoje, como o Gemini consegue nos ajudar a criar esses dados, um pouquinho sobre a produtividade no Docs, tá? Então, passando um pouquinho sobre esses temas ainda, e conceitualizar vocês, a gente já falou um pouquinho no nosso último encontro, mas a gente vem numa escala crescente de inteligência artificial, onde a gente não pode mais dizer que isso é o futuro, isso já está acontecendo em várias organizações, algumas em escala inicial e outras em larga escala. As empresas, em sua maioria, estão trabalhando aqui com poucas licenças de IA, muitas em Shadow IT, utilizando LLMS para procurar informações, trabalhando no processo de automação, utilizando apenas o chat hoje de IA, né? O Google Workspace ele já está trabalhando num nível 2, hoje com agentes em IA, então vocês imaginam que o Google construiu uma plataforma há mais de 20 anos se preparando para esse momento de democratização da IA, e a gente tem hoje um caminho crescente de produtos Google já trabalhando com multi-agentes, toda essa preparação para que a gente já chegue a esse nível 4 hoje de inteligência artificial. Essa escalada é muito ágil, é muito rápida, quando a gente percebe o quanto a inteligência artificial pode nutrir para os processos internos da organização, e quando o Google ele transforma tudo isso numa plataforma agêntica, isso acontece de uma forma intrínseca dentro das empresas. Então, a gente tem hoje dentro do Google Workspace, que é uma plataforma de produtividade e colaboração, a IA embarcada. Gente, qual que é o valor disso? Hoje a gente olha para as organizações e tem equipes voando e equipes muito atrasadas, né? Por quê? Porque a gente não tem a democratização de soluções de IA. Os colaboradores em si, na sua vida pessoal, estão utilizando a IA de forma fantástica, mas a gente não conseguiu ainda trazer para a empresa para sanar problemas de negócio. Então, hoje a gente está trazendo produtos inovadores com IA integrada para que a gente possa transformar o dia a dia dos processos da organização de uma forma muito coerente e que os seus colaboradores eles comecem a utilizar a IA a partir e ser o ponto de partida da utilização de soluções de colaboração. Esse é o objetivo do Google. Tá? Então, por isso que hoje o Google é a ferramenta pioneira, é um agente de transformação do trabalho hoje dentro dos espaços de trabalho. É dessa forma com que ele vem se colocando, e é dessa forma com que o novo modelo de negócio das empresas vem atuar, tanto agora a partir desse ano, quanto nos próximos anos. O Google já está preparado para isso, para que os colaboradores eles sejam parametrizadores, mas que a gente possa utilizar a IA para automações dentro do nosso ambiente de trabalho. Bom, agora eu vou passar para o Vitor, para a gente ver o que é bom, né, Vitor? Que é essas soluções na prática. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta vocês nos encaminhar, a gente fica aguardando aqui para ajudar vocês a elucidar as dúvidas de vocês ao final do encontro. Maravilha, obrigado, Mar. Pessoal, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Vitor, eu sou especialista Google Workspace aqui na QI. Vou estar ministrando com vocês aqui hoje esse workshop, né, essa demo aqui voltada para o segmento ali da Agrotop. E bom, pessoal, eu pensei ali em alguns casos de uso, né, que já foram até apresentados para vocês ali atrás,
Como falei, é meramente ilustrativo, é uma coisa que, assim, com certeza vocês que estão presentes aqui vão enxergar uma usabilidade bem além, né, daquilo aqui que a gente está trazendo, mas eu espero que seja de valia ali para vocês. E, bom, não vou perder muito tempo aqui, sem mais delongas, já vou começar aqui compartilhando minha tela, porque a gente tem muita coisinha para conversar, e o meu planejamento com vocês aqui é que a gente vá até um pouco além daquilo que foi passado ali, né, dentro do que eu planejei ali. Eu espero que dê tempo ali de eu mostrar para vocês ali demais também funcionalidades. Márcia, deixa eu compartilhar aqui do lado aqui, eu vou roubar sua tela. Sim, vou te colocar como co-apresentador. Pode só interromper o compartilhamento, que eu vou compartilhar aqui a tela do meu ambiente aqui. Da parte dos slides ali, eu imagino que já esteja bem elucidada ali em relação à questão ali dos cases específicos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai abordar um escopo de um storytelling, certo? Então, até para ficar mais claro ali um pouco sobre a utilização da ferramenta, sobre o que a gente está fazendo ali naquele exato momento. Novamente, se tiver alguma dúvida, algum ponto específico, podem estar mandando aqui que a gente vai acompanhar. Eu vou estar respondendo vocês ali ao final ali da nossa sessão. Eu vou tentar ser o mais ágil que possível para não tomar muito também do tempo ali que nós temos de planejados. Então vamos lá, qual que é o desafio que nós temos aqui, né? Eu trouxe 2 escopos aqui para que nós possamos trabalhar dentro desse nosso ecossistema. O primeiro deles é em relação ali a documentos. A Agrotop hoje, ela tem uma chuva de documentos que estão descentralizados. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho uma série de drives compartilhados, cada um aqui com o seu devido nome, para a gente poder identificar um pouco melhor sobre o que cada pastinha vai estar falando, onde, para eu poder encontrar algum documento, muitas das vezes eu tenho que navegar entre essas pastas, e muitas das vezes eu só quero uma informação específica que está presente dentro desses documentos, ou eu quero fazer um comparativo entre eles. Ao invés de eu simplesmente, né, sair entrando dentro de cada um desses itens aqui e buscar aquilo que eu quero, nesse caso em específico, eu estou procurando sobre contratos. Tudo bem, né? A gente tem aqui a nossa pastinha de contratos, mas vamos colocar que eu não quero entrar aqui. Estou só simplesmente dentro aqui do meu drive e eu desejo encontrar algumas informações sobre alguns contratos aqui que a Agrotop possui. Eu posso acionar aqui meu Gemini e posso falar para ele. Então, me mostre os meus contratos relacionados a Agrotop. E aí vocês vão notar que ele mesmo já vai trazer essa informação ali para mim, ele já vai até fazer um pré-resumo ali do que seria aqueles contratos ali específicos. Olha só, tem esses 2 documentos aqui específicos, e aí eu posso continuar a minha interação. Então, por exemplo, qual seria a diferença entre ambos os contratos? Sendo que um, na verdade, se trata de um contrato de prestação de serviço e o outro se trata de um contrato de fornecimento ali de grãos, né? Um é de trigo, o outro é de soja. Aqui eu só deixei o escopo mais ou menos preparado, tá, pessoal? Mas para a gente poder agilizar aqui também o nosso tempo e a gente conseguir passar por todos os escopos ali que eu queria mostrar para vocês, beleza? Então, aqui ele está trazendo para mim. Então, aqui ele está trazendo as principais diferenças. Olha só, o contrato número 1 está trazendo aqui que se trata de uma parceria de fornecimento de grãos, está falando aqui de trigos, e o outro está falando de uma parceria aqui de fornecimento particular. Aqui está falando sobre as estruturas, né? Então, está falando o que cada um tem, as especificações, quantidades, enfim. Ele fez um comparativo aqui entre um e outro. E eu quero saber agora o seguinte: se eu fosse comparar entre um contrato e outro, quais que seriam aqui os meus ganhos, as minhas perdas? Qual contrato que está mais benéfico para mim ou que contém cláusulas prejudiciais? Vamos perguntar isso para ele? Qual dos 2 contratos mais beneficia a Agrotop? E aí ele consegue fazer essa leitura. Observem que em nenhum momento eu estou navegando entre pastas, eu pedi para que eu entrasse dentro de pastas aqui para poder ficar buscando os meus documentos. Ele mesmo já está trazendo essas informações aqui para mim, de forma que eu não preciso de ficar dando vários cliques ali ou algo nesse sentido. Dentro desse nosso case, por que eu trouxe esse escopo específico? Muitas das vezes nós temos documentos
que são longos, né? Um contrato ali, 17 páginas, e aí eu vou até abrir eles aqui para vocês viram que ele me entregou eles aqui atrás. Vamos abrir eles aqui, ó, vou abrir ambos. Vocês vão notar que um tem 17 páginas, o outro tem um pouco menos, mas ainda assim um número grande de páginas, com um grande número ali de informações, de forma que se eu fosse ficar lendo isso daqui um por um, até eu parar para poder ficar lendo isso daqui tudo, ou poder me entregar ali o resultado final, ia se levar ali um certo tempo. E aqui, no caso, eu já estou economizando todo esse tempo utilizando a própria IA para poder sintetizar essas informações aqui por mim. Então, qual que é o escopo aqui? Eu consigo utilizar a IA dentro do meu Google Drive, por exemplo, para que eu consiga buscar essas informações sem eu precisar de ficar abrindo ali o documento específico, ou eu sem eu precisar de ficar procurando ali especificamente. Eu já posso pedir para a própria IA buscar e ele fazer uma sintetização. Nesse caso específico, olha só, ele está trazendo aqui o escopo onde o contrato 2 oferece maiores proteções e benefícios para o agrotop, com base na minha pergunta que eu trouxe aqui. E aqui ele trouxe uma análise, inclusive, do porquê que esse contrato número 2 é um contrato melhor em vista ali do contrato número 1. E aí ele até colocou um ressalto ali, mas o que acontece? O contrato número 1, por outro lado, então, ou seja, ele ainda está ressaltando que o contrato número 1, por mais que o 2 seja melhor, o número 1 ainda tem um escopo onde pode se sobressair em relação ao contrato número 2. Mas, fazendo um comparativo ali lado a lado, o contrato número 2 é um contrato número melhor ali para a Agrotop. Dentro desse contexto, eu consigo, então, utilizar a IA para poder estar me auxiliando nesse sentido. E, além disso, nós temos um outro escopo aqui, que é o seguinte. Hoje nós temos um controle de safra, né, como foi mostrado ali para vocês ali através dos slides. E o que acontece? Muitas das vezes esses dados eles chegam para nós de uma forma desestruturada. Então a pessoa só vai lá, me passa um relatório, me passa um documento ou algo nesse sentido onde vai ter isso. Só que eu preciso de transformar isso tudo em uma apresentação executiva, né? Eu tenho que mostrar isso para as pessoas ali para eles entenderem um pouco melhor em números mesmo, como que está funcionando a questão da safra. Então, quanto que a gente produziu, quanto que a gente vendeu, o que foi mais vendido, o que foi perdido em uma determinada época do ano. Então, para nós termos uma visão melhor disso, nós vamos sintetizar isso utilizando as nossas ferramentas aqui no sistema do Google Workspace. Então, vamos simular, primeiramente, que nós temos ali uma planilha. E aí, pessoal, eu até já deixei pré-estruturado, mas eu achei melhor construir com vocês aqui, até para que vocês consigam enxergar um pouco melhor como que isso vai funcionar aqui do nosso lado. Se porventura ali der problema, eu busco ali a minha outra informação, né? Como a gente gosta de dizer que a gente gosta de brincar ali na hora, né? No ao vivo ali, que é bem legal, a gente acaba tendo alguns insights ali bem legais também. Então, o que acontece? Aqui eu vou gerar uma tabela fictícia aqui para nós, com base nessas informações aqui que eu trouxe para vocês. Então, aqui eu passei um prompt para ele, certo? Vou até mostrar para vocês aqui o que seria um prompt. É um controle de safras e perdas sazonais, né? Com base em estações ali. Então, aqui eu passei algumas informações ali que essa planilha deve ter. Então, ela tem que ter o volume produzido por tonelada, o volume vendido, o volume perdido, a porcentagem da perda, a estação do ano específica. Então, vocês vão ver ali que ele vai me trazer ali determinadas estações do ano e a receita. Então, aqui ele está trazendo a minha tabelinha, né, com base nessas informações, ele está construindo ela toda aqui, ao final ele vai popular isso daqui para mim dentro do meu corpo, né, do corpo aqui da minha planilha. Maravilha, vou deixar isso daqui. Novamente, tá, pessoal? Opa, eu acabei fechando. Novamente, tá, pessoal? Isso daqui eu já tinha deixado pré-estruturado, mas eu achei uma boa construir isso juntamente com vocês aqui, para que a gente tenha uma visibilidade juntos aqui da ferramenta como um todo. Então, maravilha. Os dados chegaram para mim dessa forma aqui, né? Então, eu tenho já estruturado como que seria esse meu gráfico, né? Então, que ele está trazendo a soja, quando que foi o volume produzido nas determinadas épocas do ano. Eu tenho o milho, o trigo, o café, o feijão, cevada, girassol, enfim. Então, eu tenho toda aqui a minha produção, juntamente com as minhas devidas porcentagens. E aí eu preciso de transformar isso tudo de uma forma que fique mais visível, né? Aqui ele está trazendo para mim números, porcentagens, mas eu queria um gráfico, por exemplo, né? Para que fique mais estruturada ali a minha visão, de forma que eu consiga ter uma visibilidade ali um pouco melhor, né? Principalmente para questões de análises ali, por exemplo, né? Olhar isso graficamente poderia ser melhor. Então aí eu vou fazer o seguinte.
Vou falar para ele, olha só. Cria um gráfico. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso daqui, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Por mais que eu já tenha deixado isso estruturado, vou construir isso daqui juntamente com vocês para que vocês vejam que é bem legal. Ó, vou falar assim, ó, cria um gráfico com as informações da planilha, considerando o grão, a estação do ano e o volume de perdas. E eu vou falar aqui um gráfico de pizza. Vamos colocar ele de pizza aqui para que a gente consiga ter uma visibilidade. Qual que é o ponto legal aqui? Vocês vão observar, pessoal, que é o gráfico dinâmico. Então, qualquer alteração que houver dentro daquela planilha ali como um todo, vocês vão notar que ele já vai trazer essa alteração para nós dentro daquele gráfico ali. Então, qualquer tipo de alteração que eu fizer dentro das informações que estão presentes aqui dentro, ele já vai retornar para mim dentro ali da minha dentro ali do meu gráfico. Vamos só deixar ele produzir aqui para nós. Aqui ele vai fazer a análise e novamente, tá? Se porventura aqui eu ver que ele vai engasgar, até para a gente economizar o nosso tempo aqui, como eu falei, eu não quero furar com o tempo de vocês, nem com o tempo aqui que nós temos planejado, por isso que eu já deixei dessa forma. Olha só, que legal que aqui que ele já gerou. Volume perdido por estação do ano. Então, aqui ele está me trazendo, né, as estações do ano, onde que teve um maior volume perdido. Então, eu vejo que aqui no verão eu tive uma porcentagem maior do que no inverno, que foi maior do que na primavera. O menor de todos ele foi no outono. E aqui o volume total, né? O volume total ali, no caso, eu tive vendidos maiores do que perdidos. Então, eu tive vendas maiores do que perdas. E aqui ele me traz, inclusive, até alguns insights em relação a esses meus comparativos aqui que eu solicitei para ele. Então, ele que está falando de distribuição por grão, volume perdido por estação do ano. E se eu quiser inserir esses gráficos ali, né, eu consigo inserir esses gráficos aqui dentro da minha planilha, de forma que ele já vai trazer esses itens aqui. Eu vou inserir as duas, só para ele poder trazer para nós. E, além disso, eu vou pedir uma nova. Eu quero o volume produzido. Eu quero o volume produzido de cada produto e o volume perdido de cada produto, para que assim eu consiga ter uma visibilidade também um pouco maior, porque com essas informações a gente vai construir o nosso relatório executivo. Então aqui eu estou consolidando, né, todas as informações dentro da planilha, eu recebi as informações, estou consolidando tudo dentro de uma planilha, para que a gente transforme isso tudo depois na nossa apresentação ali. Eu vou gerar um relatório depois, e em cima disso a gente vai gerar ali a nossa apresentação, mas é só para que vocês consigam enxergar. Olha só que legal que ficou o nosso gráficozinho aqui, que eu estou pedindo de pizza, tá, pessoal? Mas é só para poder deixar ilustrado. Mas se vocês quiserem por barras, por exemplo, ou algo nesse sentido, sem problema nenhum, é só a gente especificar ali dentro do nosso prompt. Olha só que legal que ele trouxe aqui para nós. Volume produzido total, né, por grão, e que ele está falando toda a produção total, lembrando que é dinâmico, tá? Então, se fizer qualquer tipo de alteração, ele também já me traz. E aí, maravilha, tenho aqui a nossa planilha, vou até dar um nomezinho para ela aqui, ó, vou colocar assim, planilha de grãos Agrotop. Vamos salvar ela dessa forma aqui. E aí, maravilha, eu tenho aqui minha planilha, agora eu quero um relatório disso, né? Então, porque aqui eu só tenho números, gráficos, eu tenho essas informações, mas aqui eu não tenho nada de escrito, né? Eu queria uma descrição um pouco disso, então, que ele fizesse um relatório aqui em cima, falando das perdas, falando ali das vendas, falando daquilo que foi produzido. Como que eu vou fazer isso de uma forma mais ágil? Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir aqui um documento agora, um Google Docs, já dei aqui um Docs New para ele poder já abrir aqui o nosso Google Docs. Vou pegar agora o link dessa planilha, vou vir aqui em gerar documento, e aí eu vou falar para ele assim, ó, vamos passar a seguinte descrição. Cria um relatório que fale sobre as vendas, vamos colocar assim, né, as principais vendas dos grãos, as perdas, e também sobre a produção. E aí eu vou colocar, considerando as informações... Opa, aqui eu acabei me embolando aqui, ó. As informações desta planilha. E aí, olha só que legal. Eu posso chamar aquela planilha, ó, se eu der um arroba aqui, eu posso chamar ela,
Ou então eu posso simplesmente também colar o link dela aqui, também funcionaria. Mas aqui eu quero que ele pegue como referência essa planilha como um todo, então eu vou selecionar ela aqui, só para que vocês consigam enxergar como que ele vai trazer isso para nós. Olha só que legal, ele vai começar a construção de todo o relatório. Itens ali que nós solicitamos. Então, aqui ele fez as análises por cultura e estação, e aí ele está trazendo as informações, são os mesmos números que nós temos ali dentro daquela nossa planilha. Aqui ele trouxe um relatório, colocou até uma imagem ilustrativa aqui para nós dentro do nosso cabeçalho, para que fique mais bem ilustrado sobre esse nosso relatório ali como um todo. E aqui ele está fazendo alguns resumos. E aí, perfeito, mas o que acontece? Eu achei um pouco resumido demais, né? Eu queria isso um pouco mais detalhado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover essa última linha aqui, porque colocou para mais detalhes como se fosse o próximo item, né? Até essas recomendações aqui, eu vou passar ele para um próximo tópico, e eu vou falar o seguinte aqui, ó. Detalhe sobre as principais vendas e em quais épocas do ano se vendeu cada tipo de grão. Que eu vou pedir para ele puxar um tópico em relação a esse ponto em específico ali, porque eu achei resumido demais, enfim, eu quero isso um pouco mais detalhado. Então, olha só, detalhamentos por estações, vou mandar inserir. Então, aqui ele já criou um novo item, um novo tópico para mim, e aqui ele está colocando, né? O verão foi impulsionado pelas vendas de milho e trigo, representando um período forte. O outono já concentrou mais foi soja, arroz e sorgo. O inverno não teve um pico ali muito grande. Na primavera a gente teve um alto valor ali no café. Então, olha só que legal. Ele mesmo ali já conseguiu trazer para nós uma análise daquela nossa planilha, né? Eu só simplesmente referenciei a planilha aqui e ele mesmo já fez uma análise referenciando de forma descrita. E ainda assim, eu quero isso daqui mais detalhado ainda. Então, vou selecionar isso daqui, vou pedir para ele detalhar isso daqui ainda mais para que fique uma apresentação ali, um relatório um pouco mais rico dentro do nosso ambiente ali, para que a gente tenha mais argumentos na hora de fazer a utilização. Aí olha só que legal, agora ele já trouxe mais detalhado ainda. Vou até substituir, porque eu gostei desse novo formato aqui que ele me trouxe. Olha só, antes ele tinha trago só falando, tinha sido milho, trigo, mas agora ele está trazendo o porquê disso. Olha só, por que é o trigo? O verão, embora anteceda a colheita principal do trigo de inverno, é fundamental para ajuste, enfim, aqui ele colocou uma descrição mais completa em cima de cada grão, né? Ao invés de só simplesmente falar, o que vendeu mais foi o milho. Mas por que foi o milho? Aqui ele está trazendo o porquê que foi o milho, né? Um contexto do milho, da produção ali do milho como um todo. Então, observem que a gente construiu a nossa planilha, né? A gente recebeu os dados, né, de uma forma um tanto quanto desestruturado, a gente organizou isso dentro aqui da nossa planilha, geramos aqui os nossos devidos gráficos, para que a gente tenha um acompanhamento mais visual acerca dos dados que estão presentes ali dentro. Peguei esses mesmos dados, transformamos isso daqui em um relatório, vou até chamar, ele mesmo já colocou o nome ali para nós, olha só que legal, relatório anual de vendas, ele mesmo já colocou ali para nós como um formato ali de relatório, para que a gente já tenha isso consolidado dentro aqui do nosso ambiente. E, como eu falei para vocês, agora a gente precisa de fazer o quê? Eu preciso de criar uma apresentação executiva, né, em cima disso. Então, aqui tem até as recomendações principais ali dos nossos próximos passos. E agora o que eu vou fazer? Vou consolidar isso tudo dentro de uma ferramenta que já foi trabalhada com vocês ali dentro desse nosso webinar, né? Se não me engano, foi no episódio 1, me corrija se eu estiver errado aqui, que é o Notebook LM. Por que eu vou usar o Notebook LM aqui? Só para que a gente consiga gerar a nossa apresentação, para que vocês vejam como que o ciclo completo ali, ele vai se fechar. Então, aqui eu vou abrir o nosso notebook, certo? Nosso notebook LM aqui. Vou pegar como fonte o que nós temos, diferentemente do que foi feito anteriormente. Agora eu quero fontes específicas, porque eu não quero que ele busque nada em web, nem nada nesse sentido. Eu quero que ele trabalhe com o meu relatório e eu vou pegar também a minha planilha. Vou pegar os meus dois itens aqui, o meu relatório e a minha planilha. Vou inserir os dois itens aqui dentro para que a gente consiga gerar a nossa apresentação executiva em cima ali desses dois itens específicos. Novamente, tá, pessoal? Devido ao nosso tempo, se porventura demorar muito para poder gerar essa informação, eu já vou mostrar para vocês um escopo ali já
pré-pronto ali, que eu já deixei montado, só para podermos economizar ali o nosso tempo, tá? Não que demore muito tempo, mas é só para a gente poder ter uma agilidade aqui em relação às entregas aqui com vocês. Como eu falei, eu não quero furar com o tempo de vocês e também quero sanar as dúvidas ali. Eu espero, não estou acompanhando o chat aqui, mas eu espero que tenham dúvidas ali para que a gente possa estar ajudando vocês a sanar. Bom, aqui, enquanto ele está carregando, deixa eu mostrar para vocês aqui um outro ambiente. Opa! Aqui, ó. Mostrar para vocês o seguinte, que a gente já havia trago essas informações para dentro ali do nosso notebook, né, do nosso notebook LM, ele já habilitou ali a interação ali do chat, aqui ele ainda está carregando, mas como eu falei, em virtude ali do nosso tempo, e aí, em cima disso, eu pedi para ele gerar uma apresentação em slides, onde eu direcionei ele, falei que eu precisava de uma apresentação executiva, né, onde seria mostrada ali para investidores, enfim, falando sobre como que foi o ano, né, da Agrotop ali como um todo, então falando sobre os grãos, falando sobre o tanto que foi produzido, o tanto que foi vendido, em determinadas épocas do ano, como que isso foi entregue. Deixa eu ver aqui, ele já terminou de carregar ali a nossa planilha, falta só ele carregar ali o segundo item. A gente vai fazer o mesmo prompt ali, eu vou mostrar para vocês, ele pelo menos ali executando, eu só não sei se vai dar tempo da gente mostrar ali o resultado final, mas ele gerou para nós a apresentação, e olha só que legal. Esse aqui é o formato da apresentação que ele gerou para nós, né, quando a gente fez ali o primeiro item. Então, ele trouxe ali, né, a resiliência climática e desempenho operacional. Aqui ele está trazendo os que mais se destacaram, né, que foi o milho, o arroz e a soja. Então, o arroz aqui no verão acabou liderando, a soja foi uma constante, né, então ela sempre se manteve ali mais estática. O líder de volume ali, que no caso foi o milho. Aqui no caso um mapa, né, um mapa sazonal de como que funcionou, e aí, olha só que legal, ele pegou todas aquelas toneladas, né, aqueles gráficos ali que nós trouxemos, ele gerou um gráfico próprio ali para que a gente consiga colocar isso dentro da nossa apresentação. Vocês podem observar que a identidade visual, a gente utilizou as mesmas cores que nós estamos utilizando ali dentro da Agrotop como um todo, então a gente está trabalhando ali muito com verde, amarelo, e ele se manteve ali dentro da nossa identidade visual. A zona de atrito, então, onde que teve ali um alertazinho onde que a gente precisa se atentar, o fluxo de valor, enfim, só para poder mostrar para vocês que ele trouxe ali num ponto bem legal sobre as nossas, como que funcionou ali no caso o nosso ano, né, considerando as informações que eu coloquei, tanto da planilha, tanto ali no caso daquele nosso relatório executivo, e ele gerou para nós aqui essa apresentação. Olha só que legal, aqui ele já finalizou o carregamento, eu vou até pedir para ele fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou falar para ele, cria uma apresentação executiva, destacando destacando a produção e as vendas dos grãos. Por fim, faça um pequeno resumo relacionado às perdas, vamos colocar assim. Vou deixar ele gerando aqui, tá, pessoal? Enquanto a gente vai trabalhando em cima desse daqui, que é o que já está pronto para fins ali de economia ali do nosso tempo como um todo, beleza? E aí, em cima disso, vocês podem ver então que eu já tenho a minha apresentação executiva montada. Então, minha apresentação executiva aqui está toda feita, está toda montada, basta eu apresentar. E além disso, né, eu tendo já aqui a minha apresentação executiva montada, eu tenho que informar os demais ali que isso já está pronto. Só que ao invés de eu simplesmente abrir ali meu Google Chat, vamos abrir com o nosso Google Chat, ao invés de eu abrir aqui e sair alertando todo mundo, por que não eu ter um agente que vai fazer isso por mim? Por que não a gente já ter uma certa automação em relação a esse ponto específico, né? Ao invés de eu ter que chamar o Jorge, chamar o William aqui para poder falar sobre esses itens, por que não eu ter um agente para poder alertar sobre esse ponto? E avisando isso, que nós vamos trabalhar com nossa ferramenta agêntica aqui, que é o Workspace Studio, onde nós vamos gerar esse tipo de automação. Vamos construir isso em conjunto aqui? Estou vendo aqui o nosso tempo, eu vejo que nós temos um tempinho hábil ainda. Vamos construir isso em conjunto. Como que eu vou falar? Eu vou falar assim, ó, crie um agente onde sempre que um documento for adicionado dentro de uma pasta no Drive, ele deve informar ao usuário pelo Google Chat. Vou colocar dessa forma. Vou pedir para o próprio Gemini criar. O próprio Gemini já vai criar esse agente por mim. A única coisa que eu vou ter que fazer é apontar
quais são essas variáveis. Então, por exemplo, o que eu estou falando para ele, sempre que o documento for adicionado dentro de uma pasta no Drive, a única coisa que ele vai perguntar para mim, beleza, qual que é a pasta? Qual pasta no Drive que ele tem que ele tem que pegar? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui então a pastinha, ó. Vamos criar uma nova aqui, ó, dentro do meu Drive mesmo. Vou criar uma nova pasta aqui, ó, chamada apresentação Agrotop. Então, sempre que for criado dentro do apresentação, sempre que um documento for adicionado dentro dessa pasta chamada apresentação Agrotop, ele vai me notificar aqui dentro do Google Chat. Sendo que dentro desse Google Chat, ele vai colocar até alguns itens aqui específicos. Olha só, ele vai colocar uma mensagem. Vou até alterar essa mensagem. Vou colocar assim, ó. Olá, uma nova apresentação foi criada. Vou colocar algo nesse sentido aqui. Vou colocar nome da apresentação. E aí ele vai pegar ali o nome da apresentação e aqui o link para essa mesma apresentação ali como um todo. Vou ligar aqui esse nosso agente e aí vocês vão ver ele rodando aqui já em tempo real, né? Aqui eu tenho a opção de testar, mas eu não vou, não vai ser necessário, vou só mandar ele ligar aqui, vou salvar aqui as alterações e vamos ver aqui como que está a nossa apresentação, ainda está sendo gerada, certo? Então, a gente ainda tem que esperar aqui alguns minutinhos. Se de tudo for no seu vídeo vai demorar um pouco, a gente aproveita essa daqui mesmo que já está montada, mas eu ia gerar essa nova aqui para que vocês consigam ter uma visibilidade um pouco melhor. E aí, pessoal, só para a gente recapitular então, qual foi o nosso fluxo? Recebemos as informações, sintetizamos elas dentro da planilha, pedimos para o próprio Gemini gerar para nós aqui os gráficos, gerar para nós aqui os devidos comparativos, né, que foram necessários. Pegamos as informações dessa planilha, colocamos dentro de um documento para que a gente consiga ter uma visibilidade um pouco mais detalhada, né? Porque aqui a gente está vendo basicamente números, gráficos. Aqui eu tenho descrições mesmo, né? Então aqui eu tenho escrito o que ocorreu em cada um desses itens aqui específicos. Então que ele gerou para nós um relatório mesmo com base nessas informações. Com base nesse relatório, joguei tudo dentro do Notebook LM aqui para que a gente consiga gerar a nossa apresentação executiva, para que isso venha através de slides mesmo, né? De forma que eu consiga fazer uma apresentação disso para minha diretoria, para investidores, ou até mesmo para minha equipe, para que eles tenham uma visibilidade melhor em relação aos itens ali que foram especificados. E, além disso, a gente vai ter uma automação para que, sempre que for gerada uma nova apresentação, né, sempre que for colocado dentro de uma pasta específica, para que eu não precise ficar alertando pessoas específicas. Deixe isso dentro ali já automatizado, para que as pessoas ali já sejam alertadas em cima deste item específico. Eu só dei um pequeno recap para que vocês vejam que a gente conseguiu abraçar todo o ecossistema ali do Google Space. Aqui a gente trabalhou com a planilha, aqui a gente trabalhou com a documenta, aqui a gente está trabalhando com o Notebook LM, e vai muito de aquilo com que a Marília e o Matheus trouxeram, né? Que hoje o Google Space é uma plataforma agêntica, né? Hoje ele trabalha com agentes, ele visa agilizar o trabalho de vocês ali no dia a dia, né? Ao invés de eu ter que ficar chegando aqui, procurando documentos, arquivos, enfim, eu pedi para o próprio Gemini já ir agilizando todos esses itens aqui por mim. Pessoal, aqui ele está demorando um pouquinho para poder gerar, até em virtude do nosso tempo ali, que a gente ainda precisa de um espaçozinho ali para poder gerar as dúvidas de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reaproveitar essa mesma apresentação que está aqui para que a gente consiga prosseguir, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou subir essa minha apresentação, beleza? Vamos abrir aqui a nossa pastinha. Eu tinha falado que era a pasta apresentação Agrotop, correto? Então, vou só jogar essa apresentação aqui dentro. Olha só que legal. Então, já apareceu aqui a nossa apresentação. Se eu der um cliquezinho aqui, ó, vocês vão notar que é a mesma apresentação, certo? Ela está toda presente aqui dentro, está em formato de Google Slides, eu posso iniciar aqui a minha apresentação em slides e ele vai iniciar aqui a minha devida apresentação. E aí, qual que é o ponto? Além disso, né, além de eu ter mandado esse item específico, olha só o que ele já fez. Já mandou uma mensagenzinha para mim aqui no chat, já tem uma mensagem nova, se eu descer aqui dentro da página de aplicativos, ele já trouxe aqui para mim, ó. Olá, uma nova apresentação foi criada.
Aí ele colocou o nome, né, do arquivo, que é um nome que eu deixei aqui, ó, acabou que eu não editei, né, o nome do arquivo, então por isso que ele trouxe esse nome específico, eu poderia ter editado, mas ele trouxe aqui para mim, né, o nome da apresentação e o link, né, então a pessoa clica aqui e já vai cair automaticamente dentro da apresentação, sem eu precisar de ficar falando, né, olha só, eu criei a nova apresentação, já está aqui. Não, a apresentação já foi criada, já coloquei dentro da pasta, a pessoa já foi alertada, já tem acesso, já consegue ter a visibilidade ali do que ela precisa. Aqui, pessoal, eu usei como um escopo a apresentação, mas entendam que é tudo, certo? Aqui poderia ser um outro tipo de documento também, né? Se tivesse subido um contrato aqui para dentro também, por exemplo, a pessoa também já teria esse tipo de visibilidade, enfim, é só para aqui eu só coloquei como um exemplo a apresentação para casar com o nosso caso de uso aqui. Pois não, Mar? Engatando isso que você falou sobre subir o contrato. Travou, não sei se foi só para mim. Eu acho que ela travou para mim também, viu, Vitor? Eu fico na dúvida se é a minha internet ou se... Mas você pessoal, acho que Voltou, agora sim. Ontem eu utilizei um caso que ainda não tinha utilizado, que é o leitor, o agente do Gemini dentro do leitor de PDF, né? Um cliente me encaminhou num print de tela do WhatsApp um rateio para incluir num contrato com mais de 30 CNPJs. E aí era um doc num print, eu precisava distribuir isso dentro de uma planilha. Na mão, eu ia demorar pelo menos 40 minutos para fazer a soma de cada tipo de licença para cada CNPJ. E aí, foi intuitivo. Então, eu abri o PDF, o agente já abriu ao lado, eu falei, vamos experimentar. Joguei lá o prompt, e aí ele me deu a sugestão. Ele já deu o número, mas ele me deu a sugestão em exportar para uma planilha. Perfeito. Ctrl+C, Ctrl+V no contrato. Isso eu demorei menos de 1 minuto. Então, assim, o que é legal, né? Essas ferramentas, elas vêm no modo intuitivo também, trabalhando em comum para que a gente tenha um resultado em comum e seja intuitiva a utilização dos prompts, né? Então, ontem, então, o auxílio do PDF, eu fico imaginando se o Gemini funcionando no PDF, quanto não consegue te ajudar uma equipe jurídica, por exemplo. Né? A Mariana citou ali, mas o time de people, Mariana, você analisar relatórios, analisar resultados, né? Analisar currículos, por que não, né? Então, o Gemini, ele acompanha a gente em cada aplicação que a gente abre, né, Vitor? Exatamente. E aí, até casando um pouco com isso que você trouxe, Marília, aqui no pessoal, até para poder trazer um pouco mais de ilustração para vocês, aqui, quando eu trouxe a planilha como referência, foi só um exemplo, tá? Mas entendo que, por exemplo, poderia ter sido o próprio PDF ali, por exemplo, que a Marília citou. Então, poxa, esse PDF tá enorme, deixa eu pegar esse PDF todo e jogar aqui dentro, falar com o Gemini assim, resuma para mim, resume esse PDF gigantesco aqui em, ela falou ali, né, 40 e tantas páginas, 5 páginas, eu quero um resumo desse PDF em 5 páginas. Você vem, referencia o PDF, ele executa esse tipo de ação para vocês. Aqui eu usei como planilha, mas era só um exemplo, tá, pessoal? Entendo que isso daqui vocês vão abraçar o ecossistema como um todo. Eu acho que é isso muito que a gente faz quando a gente faz o Google Day para os clientes, pessoal. A gente ouve das áreas as necessidades e em segundos a gente consegue prototipar isso com a IA. Então, para quem sente que tem dificuldade, a gente tem algumas áreas aqui, áreas técnicas ou outras áreas que sente que tem dificuldade hoje em fazer a comprovação do valor dessas soluções para dentro de casa, né? Porque tudo é uma questão orçamentária. Quando a gente demonstra esse poder na mão de executivos, eles entendem a economia de produtividade. O Google já tem em larga escalada a economia de produtividade do Gemini, a gente pode compartilhar os relatórios com vocês. Eu sugiro que nesse meio tempo vocês conheçam e leiam sobre o relatório do Gartner para 2026, então, também para utilizar nessa argumentação, né? A gente vem vivendo essa revolução e é muito importante. Contem conosco para ajudá-los, tá? Concluindo, então, a nossa etapa aqui, eu vi aqui alguns comentários da Mariana. Mariana, isso mesmo.
o pessoal de People se beneficia demais das soluções, porque muitas vezes o time de People ele tem que relacionar várias informações para entregar até dentro do processo de onboarding para os seus colaboradores. A gente brinca que o Notebook LM está matando a intranet, porque a intranet está lá resumida por páginas, né? Processo de reembolso, processo de solicitação de férias, processo de plano de saúde. Se você jogar todos esses documentos dentro do Notebook LM, você consegue liberar o chat para os seus colaboradores fazer perguntas. Qual é o meu processo de reembolso? E aí você economiza a função de estar nutrindo a todo momento as informações. Então, economiza muito, tá? Muito demais, adorei. Já fiquei aqui anotando vários pontos para poder levar para o time. Então, Mariana, a gente tem um workshop personalizado só para RH, tá? Então, a ideia é que a gente possa conversar com vocês mais profundamente de como a gente consegue ajudá-los nesse sentido. Victor? Eu só queria, rapidinho, mas só para poder mostrar para o pessoal como que ficou a deles especificamente, né? Que aqui eu tinha mostrado uma que eu já tinha deixado, mas olha só que legal que ficou, pessoal. Aquela nossa que a gente estava trabalhando, que eu tinha pedido para ele poder gerar, olha só como que ele entregou. Relatório executivo agrotóxico. Vocês podem ver que ele respeitou direitinho ali o meu prompt, colocou aqui a produção total, receita bruta, gerou todos os itens aqui com base, colocou gráficos, enfim. E um ponto que trouxeram aqui também, que eu vi aqui no chat, de fato, tá? Eu não tenho tempo para poder olhar em slides. A gente pode vir aqui e gerar um podcast, por exemplo, onde você possa ouvir, então, de uma outra voz ali, quais foram esses itens aqui que foram entregues nesse relatório, enfim. Eu só queria mostrar para vocês como que ficou o resultado final dessa nossa sessão ali, né? Dessa nossa apresentação que a gente trabalhou, beleza? Interrompi aqui, mas obrigado. Não, sem problema. O Girão ainda deu aqui um spoiler, né, Girão? Os nossos executivos muitas vezes pensam de forma diferente. Então, a gente tem o CEO lá que vai ler todo um relatório que a gente cria e ele vai ler a última linha, né, com os valores ali destinados. A gente tem o CFO, que se dependendo do valor você apresenta um relatório financeiro, ele quer ver de onde saiu, como saiu e como você chegou, né, com a necessidade muito personalizada. E a gente tem cada diretoria um perfil. Então, o Notebook LM, eu brinco que ele aprendeu como pensam os nossos diretores, ele consegue adaptar os relatórios conforme o perfil dos nossos diretores. Eu tenho um cliente de agronegócio que ele utiliza no time de auditoria. Então, eles tem os auditores das unidades que viajam, né, fazem processo de auditoria dentro das unidades, e quando eles voltam para casa, o maior desafio era personalizar o relatório, porque eles entregavam um relatório grande, mas eles só queriam um número, eles queriam um dado lá dentro, e aí o outro diretor, o presidente, queria dados maiores, queria maior, e o outro tinha outro perfil. Então, eles utilizam o Notebook LM hoje para personalizar a entrega dos relatórios que eles fazem, né, o processo de auditoria nas unidades. Então, muito bom. O Girão tem razão. Não contente com isso, né, Girão? Dá para entregar um podcast ou uma apresentação em vídeo para que eles possam assistir ou ouvir no carro, em deslocamento, no avião e aí por diante, tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma dúvida aqui ao vivo? Tem alguém que tem alguma ideia? Vocês conseguiram transportar a ideia dos processos apresentados para o Vitor para o negócio de vocês? Tiveram insights? Dá um joinha aí quem acha que vai poder aproveitar o material que a gente exibiu hoje em processos internos. Maravilha, gostei de ver. Quem sabe no final, depois de toda a trilha de conhecimento, a gente faz uma só para coletar estudo de casos, hein? Quem sabe? Bom, Vitor, tem mais algum ponto que você quer explorar? Não, do meu lado aqui era isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado ilustrado para vocês ali. Como falei, né? Vocês são os especialistas aqui. Eu trouxe casos meramente fictícios, mas era só para poder ilustrar. Mas estamos abertos, tá? Se tiver algum estudo que vocês desejam fazer de uma forma mais aprofundada, estamos aqui à disposição. Agradeço pelo tempo de vocês. Obrigada, Vitor. Bom, pessoal, aqui está o link, então, da participação de vocês para concorrer aos 3 kits churrascos exclusivos da KI Network, tá? Então, é só preencher ali
os dados no QR Code e a gente vai poder sortear ao final da trilha e a gente anuncia para vocês os ganhadores. E, como eu falei no início da nossa conversa, o Google Day, ele tende a personalizar para vocês e analisar o estudo de casos de cada um dos segmentos, então, dos setores, né, da sua empresa. A gente pode ir conversar com os setores, fazer uma dinâmica de design thinking, entender um pouquinho sobre o problema de negócio e aí sair com algum protótipo já a visualização da resolução dos problemas de negócio. Neri, pode falar. Marília, estou muito interessado no Google Day. Será que você conseguir explicar um pouquinho mais para o time exatamente como que vai funcionar, caso a gente tenha uma levantada de mão? Ótimo. O Google Day, a gente entende um pouquinho sobre o perfil da sua empresa inicial, qual é o perfil do público que vai participar do Google Day, qual é o espaço que a gente tem disponível, entende aspectos da sua empresa e também aspectos dos times que vocês têm interesse, que a gente leve esse conhecimento, que participe com vocês. Nesse meio tempo, a gente faz as nossas análises, né, as análises técnicas para entrega do Google Day, definimos uma data, logística, como a gente vai ser, geralmente a gente pede ali um mês, para que a gente possa fazer isso com antecedência, a organização de todo o evento, e aí a equipe da QI Network, eventualmente o time do Google participa conosco presencial, e está aí um dia todo para entender casos de uso, que pode ser uma manhã ter um tema, à tarde ter outro, com times diferentes, e ao final do dia, né, com a participação, de repente, a gente pode fazer uma reunião com seus executivos para demonstrar o que a gente coletou de informação e resultados para os seus times. Então, é uma forma que eu brinco de dizer que quando a gente vai defender times técnicos, né, geralmente a TI ela tem um orçamento técnico para soluções específicas. A IA, ela extrapola essa bolha, né, ela vai além da usabilidade técnica. A gente consegue fazer com que os colaboradores em si melhorem os seus processos sozinhos. Então, a ideia é que a gente possa exemplificar através do Google Day o quão dinâmica a sua empresa pode ter e quanta economia ela pode ter com as soluções do Google Workspace e da IA embarcada no Google Workspace. Perfeito, Marília, muito obrigado. Bom, pessoal, então, se alguém tiver uma dúvida, nos procure, né? A gente tem aqui os acessos aos formulários, basta vocês preencherem. Os próximos encontros na quinta-feira, super importante, tá? A gente vai falar um pouquinho mais da parte que importa no sentido de segurança e compliance das soluções de IA. Está todo mundo preocupado com isso, porque as áreas de negócio vêm a utilizar soluções de IA e adquirir, muitas vezes, soluções independentes do conhecimento da organização, submetendo informações que muitas vezes podem ser até sigilosas, né, para dentro das soluções, porque precisam de praticidade. Então, como é que o Google Workspace consegue hoje entregar soluções de negócio e poder dar o conforto de segurança para a organização? Então, a gente vai falar muito sobre a governança das soluções de IA nesse encontro. Nós também vamos falar um pouquinho sobre a adoção do Gemini no ambiente corporativo, como é que a gente faz para realmente fazer com que os colaboradores utilizem as ferramentas no máximo potencial delas, e não como a gente falou e como a gente está vendo a usabilidade dentro das organizações, que é utilizando como chat ou alguns colaboradores despontando ativamente no uso da IA e os outros tendo apenas acesso à solução. Então, como é que a gente consegue parametrizar, transformar isso num ambiente orgânico para que a sua empresa obtenha melhores resultados? E aí a gente vai falar também sobre a gestão de mudança na implementação, tanto do Google Workspace quanto da IA. E por que a gente fala IA agora nesse momento, né? Eu acho que o ponto está muito claro, né? A gente falar sem colaboração hoje, sem soluções de IA, é chover no molhado, né? É falar demais do mesmo. Com a inteligência artificial e generativa, a gente consegue entregar muito mais, de forma muito mais abrangente, onde ela vai ser o nosso auxiliar de alta performance, o nosso gêmeo, e automatizar os nossos processos. Mas, para isso, precisa de uma gestão de mudança, pessoal.
precisa ter uma mudança de mindset, precisa exemplificar, precisa trabalhar muito bem a organização e preparar o ecossistema, o ambiente para receber essas tecnologias. Então, a gente vai apresentar com a Thaís, minha colega, na quinta-feira, várias metodologias que a gente vai poder utilizar dentro do processo de implementação das soluções de IA, onde a QI Network é especialista em conduzir com vocês, tá bom? Pessoal, eu agradeço novamente a participação de vocês e a gente vai falar, então, melhor na quinta-feira sobre esses temas. Muito obrigado. Quem tiver mais dúvidas pode encaminhar as suas dúvidas para o nosso contato, @qinetwork.com.br, e o time irá ajudá-los a elucidar. Um abraço a todos, bom dia para vocês, bom trabalho.